Muito boa noite a todos, todas, irmãos espíritas, irmãs espíritas, amigos, simpatizantes da doutrina espírita. É sempre uma honra, uma responsabilidade e um prazer estar conversando aqui por esta página maravilhosa, né? Harmonia e Luz é o que nós buscamos, a nossa casa, o Centro Espírita Harmonia e Luz. E estamos felizes por estarmos aqui, né? Num crescimento constante nessas divulgações, juntamente aí com o pessoal que tem entrado aí nessas parcerias, né, de diálogo, né? O Denizar, o Joanes, outros tantos, né, que estão por aí com a gente, que enriquecendo aí o compêndio, o cabedal da doutrina espírita, porque cada um que coloca aí a sua interpretação é uma interpretação única, uma interpretação de um universo pessoal e que sempre colabora de um ângulo diferente. E isso é muito bom para a doutrina espírita, não é? É a maior caridade que nós fazemos, né? O apoio também do José Luiz, né? Trazendo aí as divulgações e fazendo as artes, todas. É muito bom, portanto, temos ainda este contato. Então, antes de começarmos, dá tempo, se você quiser, transformar também numa espécie de evangelho no lar, quiser colocar aí o seu copo d'água e trazer a sua água fluir para fluidificar também, pode ter certeza, né, que onde duas ou mais pessoas estiverem falando em nome de Jesus, entre nós ele estará, né? Ele disse isso. E também já disse em outros momentos, né, que a distância também é possível, né? Estamos juntos em pensamento, em coração. E eu fico sempre feliz, né? Sempre fico muito feliz de poder, vou me ajeitando aqui, né? De poder conversar, né? O nosso horário normal do trabalho é às 19h30, na arte saiu 19h15, e aí nós vamos então, por isso que eu já estou aqui, né? Para nós conversarmos, e nós vamos até às 20 horas, exercitando um pouco este pensamento, não é? Que depois vai ficar aí para os compartilhamentos, para as divulgações. Então, nós estamos falando para espíritas, para estudantes do espiritismo como nós, porque é isso que nos interessa, estudarmos, divulgarmos e consolarmos, né? A maior caridade que se pode fazer diante da doutrina espírita. Então, a prece, né, de alguns instantes, que nosso Deus Criador, que o nosso Jesus Cristo, o irmão maior, esteja presente conosco. Nosso Deus nos permita, na nossa humilde imperfeição, trazermos um pouco de luz para nós próprios e para os irmãos que compartilham conosco este momento, te pedindo, Senhor, que irradie para a nossa casa, para o nosso trabalho, para o nosso planeta, as luzes do conhecimento, da paciência, da esperança e principalmente do amor. Que possamos juntos entender o que o Espiritismo nos traz nesta maravilhosa doutrina, revelação, que possamos transmitir com tolerância e respeito aos outros esta visão de mundo, que nos dá certeza de que dias melhores sempre virão, e que a Tua presença está em nossos lares e em nossas casas, Senhor. Como diz a literatura, nós não somos dignos de que entreis em nossa morada, mas dizeis uma só palavra e seremos salvos. Então te pedimos que esteja conosco, que não olhe as nossas mazelas morais, mas sim aquilo que nós já ultrapassamos para chegarmos até aqui, tanto que precisamos de Ti, Senhor. Protegei-nos, iluminai-nos, abençoai-nos, é o que te pedimos. Que seja feita a Tua vontade e que assim seja. Então, estamos a trabalhar esta questão do bem-aventurados os que têm os olhos fechados, dentro destas possibilidades digitais a que nós somos colocados, lembrando que estamos num momento, né, de distanciamento social, mas não de total isolamento. E, portanto, né, podemos trocar esta informação. Esse é um texto do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, a edição que eu tenho aqui, que é uma edição antiga, né? Bem-aventurados os puros de coração, é o início aqui do capítulo,
E eu escolhi este texto não por acaso, né? Porque eu abri nele, quando escolhi o tema para a palestra, certamente com algum tipo de intuição, né? Ele faz parte aí deste capítulo, capítulo 8, de outros subtítulos, né? Deixai vir a mim os pequeninos, pecado por pensamento e adultério, a verdadeira pureza e mãos não lavadas, escândalos, cortar a mão, etc, né? E as instruções dos espíritos que vêm depois, né? São textos mediúnicos, né? Deixai vir a mim os pequeninos, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Eu vou ler o texto aqui vagarosamente para que depois a gente possa refletir um pouco sobre ele, pode ser? Então vamos lá. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Vianney, Cura de Ars, Paris, 1863. Meus bons amigos, por que me chamastes? Para que eu imponha as mãos sobre esta pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Eu não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que obtive e que conheceis, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, voltai sempre os vossos olhos para o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo. Que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve para vós com a brancura que possuía quando a criastes. Após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também a cura que temerosamente pedistes, como recompensa da vossa abnegação. Mas desde que aqui me encontro numa assembleia em que se trata sobretudo de estudar, eu vos direi que os que estão privados da vista deviam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos do que o Cristo disse que era necessário arrancar o vosso olho se ele fosse mau, e que mais valia tirá-lo ao fogo que ser a causa da vossa perdição. Ah, quantos existem sobre a terra que um dia maldirão nas trevas por terem visto a luz. Oh, sim, como são felizes os que na expiação foram punidos pelos olhos. Seu olho não será causa de escândalo e de queda, e eles podem viver completamente a vida das almas, podem ver mais do que vós que tendes boa visão. Quando Deus me permite abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e devolvê-lo à luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Então não pedirias para ver as imagens menos puras e menos suaves que aquelas que podes entrever na tua cegueira. Ó sim, bem-aventurado cego que quer viver com Deus. Mais feliz do que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade, pode tocá-la, vê as almas e pode lançar-se com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da vossa terra conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto a fazer a alma cair. O olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la subir até Deus. Crede-me, meus bons e queridos amigos, a cegueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é quase sempre o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarias alegre? E quem sabe se esta alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus que faz e que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido em teu favor, mas por tua vez ora e, sobretudo, pensa em tudo o que venho de dizer-te. Antes de me afastar, vós todos que estáis aqui, recebei a minha bênção. Este é o trecho, de Cura de Ars, e que tem uma nota aqui de rodapé. Quando uma aflição não é a consequência dos atos da vida presente, é necessário procurar a sua causa numa vida anterior. Isso que chamamos caprichos da sorte, nada mais são que os efeitos da justiça de Deus. Ele não aplica punições arbitrárias, pois quer sempre que entre a falta e a pena exista a correlação. Se na sua bondade lança um véu sobre os nossos atos passados, entretanto, nos aponta o caminho ao dizer:
Quem matou pela espada perecerá. Palavras que podemos traduzir assim: somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Se, pois, alguém é afligido com a perda da visão e que a vista foi para ele uma causa de queda, talvez tenha sido também a causa da perda da vista para outro. Pode alguém ter ficado cego pelo excesso de trabalho que ele impôs, ou ainda em consequência de maus tratos, da falta de cuidados, etc. Então sofre agora a pena de talhão. Ele mesmo, no seu arrependimento, pode ter escolhido esta expiação, aplicando a si próprio estas palavras de Jesus: se vosso olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Então, muito claro, né? Está o texto a partir do momento em que juntos podemos entender que estamos no plano físico, no plano material, aqui na Terra, para evoluirmos espiritualmente. E que primeiro vem um espírito, criado por Deus, e depois a carne. Nós somos materializadores, mentalizadores da nossa realidade física, desde o momento antes da fecundação no útero da mãe, das duas partes, né, do homem e da mulher. O espírito, já na sua possibilidade de planejar e de fazer o seu plano reencarnatório, considera as diversas variáveis que tem para mergulhar na carne e para subir no patamar, um degrau a mais, na direção da escala infinita, que é nos aproximarmos um pouco mais de Deus. Nos aproximarmos um pouco mais de Deus a cada momento, a cada passo, a cada decisão. E isso tudo, portanto, reflete-se que é preciso ter dentro de nossa condição de conhecedores da reencarnação a compreensão de que já existimos, que já agimos e que estamos subordinados, portanto, né, à misericórdia do esquecimento. E que estamos nesse grau intermediário de existência, nem felizes e nem totalmente infelizes, entre as provas e as expiações. Não há como colocar a filosofia espírita sem contextualizar estas questões da reencarnação. Porque a partir disso é que nós compreendemos as causas das aflições, como falamos anteriores, ou atuais, né, como o nosso irmão Joanes comentou na segunda-feira, aí na sua exposição, na sua explanação, ou em qualquer momento do tempo, as causas que lembramos ou que não lembramos das nossas aflições. Então, o que psicologicamente Cura d'Ars quer dizer aqui? Jesus fez muitas curas físicas. Muitas pessoas procuravam Jesus não para a elevação espiritual, que deveria ser a nossa primeira procura. E aí é que entra a questão de estarmos em xeque no materialismo atualmente na sociedade, aonde ricos e pobres e todas as classes, todas as castas estão envolvidas no único enigma, né, do micro-organismo esse que está nos colocando em recuo, em distanciamento social, passageiro, relativo, temporário, passageiro, mas real, um fato. Jesus, muitas vezes, foi flagrado chorando pelos apóstolos, principalmente por Pedro, ao qual ele tinha uma relação mais próxima, justamente porque ele dizia que o Filho do Homem, e aí vamos entender o que ele queria dizer quando se dizia o Filho do Homem, ou seja, o homem do futuro, que seremos um dia a sua imagem, o irmão mais velho, aquele irmão exemplar, não veio à Terra para curar vasos sujos, né, para consertar vasos sujos, mas para trazer a mensagem de esperança, boa nova. Mas mesmo assim, pela misericórdia divina, na expectativa de que a lição já fosse suficiente, sendo que Deus é amor e não nos dá um sofrimento desnecessário, e que nós sofremos mais pelas nossas próprias teimosias e rebeldias e mazelas do que qualquer outro tipo de determinação divina, sendo que a dor é uma pedagogia e não é uma imposição, sendo que a dor é um reflexo do mau uso do nosso livre-arbítrio por escolha pessoal nossa e não escolha de Deus.
e que muitas vezes aqueles que Jesus curava não passavam a segui-lo, não passavam a buscar a espiritualidade. Ele curou cegos, curou leprosos, né, curou aleijados e vários tipos, né, de possibilidades do seu fluido. E essas pessoas muitas vezes iam buscar aí a vingança das humilhações que haviam sofrido, pouco queriam ouvir do Evangelho e voltavam então à vida material, voltando a gerar em si próprios as causas que levaram à materialização daquele corpo imperfeito, daquelas doenças. Então, o que acontece? Desculpa, vou tomar uma aguinha aqui, que já está se fluidificando, né? Nós falamos tanto durante o dia todo. É um exercício que a gente faz aqui para que nós possamos juntos entender o psicológico que nós temos, né? Que é o amor, mas que vem da razão. Às vezes nós demoramos ainda para entender algumas questões que nos trazem aí o direcionamento das nossas ações sobre nós próprios, no exercício da nossa relação conosco mesmos e com os outros. Que a primeira coisa que temos que entender na questão de fé raciocinada, que é a proposta do Espiritismo desde o seu surgimento no século XIX, que é aceitarmos que primeiro temos que saber de onde viemos, para onde vamos, quem somos, né, a caminho da luz, para compreendermos então de uma forma mais detalhada as mensagens de Jesus Cristo e nos posicionarmos de uma maneira mais consciente na governabilidade de nossas vidas. E aí percebe-se sim, aquele que conhece a si mesmo, o quanto é difícil dominar-se. E vemos que a sociedade ajuda muitos em grupos de terapia de grupo, né? Podemos pegar qualquer tipo de mau hábito, né, que são colocados como vícios na questão do prejudicial à saúde, o cigarro, o alcoolismo, a drogadição, a sexolatria, e podemos ir aí a maledicência e outras tantas ações negativas que prejudicam também a nós mesmos e também ao próximo, em todos os sentidos da compreensão das energias, do ser, do existir, do vivermos num mundo de formas e pensamentos que vão além da nossa possibilidade, da nossa realidade atual e que precisam ser observados com cautela, com força de boa vontade e com a compreensão de que sim, existimos e existiremos, né? Já existimos antes e continuaremos existindo e somos construtores de nós mesmos. Então Jesus muitas vezes chorava por causa disso. Na sua misericórdia, na sua bondade, na sua beleza espiritual, e dizia, né, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem, enxergava em nós os nossos erros e que mais adiante dariam as distorções de nossas almas. E que ali haveria então choro e ranger de dentes, porque a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. É a lei de causa e efeito. A partir do momento que nós semeamos, nós colhemos. A partir do momento, portanto, né, na obviedade que você abusa, por exemplo, de um alcoólico, você vai ter problemas de digestão, problemas mentais por assassinar os seus neurônios, você vai ter aí vários tipos de problemas de acordo com a realidade em que você está inserido e está interagindo dentro da sua jornada evolutiva, né? Você é o espelho de si mesmo. Nós estamos sempre agindo por nossas próprias possibilidades, anseios, necessidades. Assim é o passo a passo do progresso evolutivo. A necessidade depois de sairmos do instinto, de sairmos da fase do mundo animal e nos tornarmos hominais na questão de termos a consciência das leis de Deus, ainda nos mantém mais próximos do instinto e, portanto, né, concentrados de forma egoística em grande parte nas nossas necessidades imediatas. E aí nas nossas construções, nós muitas vezes deixamos de lado por o tempo, né, indeterminado
a força da elevação espiritual. Ou seja, quando Jesus disse e reafirmou, eu não vim para descumprir a lei, mas para fazer com que ela se cumpra, através do mandamento primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ajuda-te que o Senhor te ajudará, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, quis dizer que deveríamos ocupar o nosso tempo colocando numa primeira escala de valor quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Porque se fizermos uma linha do tempo nas nossas existências reencarnatórias, nós temos recortes, né? Nós temos o Dia das Mães, que nos deu aí a formação do corpo físico, portanto, nascemos no mundo físico, mas vamos abandoná-lo mais cedo ou mais tarde. Então, quer dizer, ali nesta linha do tempo, a nossa personalidade está dividida. Você nasce, você ganha um nome, você ganha uma família, de acordo aí com a causa e efeito, com as questões da sua construção, do seu cabedal, da sua bagagem, né, como espírito, e com o seu merecimento, acrescido da misericórdia divina, neste planejamento reencarnatório, que tem um ponto final. Apesar de nem todos sermos completistas, né? Como se diz por aí, não chegaremos aí ao 100% do cumprimento do nosso mapa reencarnatório de planejamento, mas chegaremos até uma parte dele, né? Com um pouco de boa vontade, poderemos nos reconstruir, poderemos nos regenerar e poderemos recomeçar. Mas, porém, somos muito mais que isso. E aí é que se explicam, então, e se complementa o Evangelho na sua ordenação, aqui filosófica desde o começo, em todos os momentos em que estivermos explanando sobre a realidade espírita, nós estaremos comentando sobre essas questões de quem somos, de onde viemos, para onde vamos e como os nossos impulsos emocionais influenciam nos nossos organismos físicos, na saúde ou na doença. Podemos sim viver uma encarnação plena de saúde. Como seria bom? De riquezas, né? de prosperidades. Mas a questão é a nossa teimosia como espíritos. Então aí é que está o conselho de cura d'Ars, que disse que as curas físicas só se dão com a vontade de Deus. Porque se um dos nossos órgãos, seja ele qual for, por exemplo, se somos maledicentes, se através da nossa língua poderosa, que é o verbo, usamos aí a difamação, que levou alguém ao suicídio por vergonha, que levou alguém por verdade ou por mentira, mas que usamos aí justamente o poder do verbo descaridosamente, maldosamente, podemos, nessa ou noutra encarnação, nascemos sem o poder da voz, né? Se conduzimos através da liderança negativa pessoas ao abismo, ou negamos, né, a verdade e iludimos consciências usando o nosso pensamento, podemos nascer mudos, podemos nascer com problemas mentais, ou, né, com a misericórdia de Deus, de ocuparmos o nosso tempo numa tribuna espírita, por exemplo, para que nós possamos refazer o caminho, porque não é olho por olho, dente por dente, né, mas sim o arrependimento, a misericórdia divina e o recomeço, né? Vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Pela caridade, pelo amor que cobre a multidão de pecados, nós podemos estar livres também do escândalo que causamos para nós mesmos. E assim sucessivamente, né? Eu pensava, quando li o texto aqui, em Ray Charles, né? Como os músicos, que é cego, como os músicos, né, se colocam para dentro de si quando não enxergam a realidade exterior e encontram a música espiritual. Lembramos também de Beethoven, que ficou surdo em determinado período da sua vida e conseguia, mesmo surdo, fazer as partituras de uma maestria que os instrumentos aqui da sua época não eram capazes de reproduzir aí as suas sinfonias de tão maravilhosas que eram, né? De tanto que ele estava a pensar. Pensemos em Stephen Hawking, aqui, um físico recente da humanidade, da teoria do Big Bang, que viveu numa cadeira de rodas, né, e que também não pôde, né, desfrutar fisicamente do seu sucesso, da sua inteligência, mas conta aí até uma parte da sua biografia num filme que, quando ele estava tentando tirar uma blusa e preso naquele blusão, acabou tendo aí um insight sobre o Big Bang, né? Porque a nossa vida é interior. A nossa vida exterior, ela é uma ferramenta, o nosso corpo é uma ferramenta que nós utilizamos bem
ou mal, para que cheguemos aí mais próximos de Deus a cada momento. E Deus, que é misericórdia, que é amor, que é bondade, criou um sistema perfeito para que nós pudéssemos, então, combater a vaidade que ainda temos, que faz parte do processo evolutivo. Muita gente se culpa demais, e é normal, né, que tenhamos aí essa medida de consciência, mas o Espiritismo não trata de culpas, mas sim de responsabilidade espiritual, em sabermos que aquilo que nós fazemos na administração da nossa governabilidade energética é a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, ou seja, aqueles que estão ao nosso redor podem até ser influenciados pelos nossos atos. Mas como nada acontece por acaso, se algum mal oriundo de nós atinge o próximo, é porque ele estava sintonizado com aquele mal espiritualmente, ou ele estava em prova ou expiação e estava resgatando. Mas, porém, nós estamos assumindo a responsabilidade na lei de causa e efeito sobre isso. Ou seja, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem ele vier. Por isso nós temos aí lideranças ditatoriais, nós temos espíritos, né, envolvidos, imbuídos de crueldade que acabam gerando o estopim de outras expiações ao qual eles poderiam estar livres, que elas poderiam se dar de outra forma, né, pela lei de Deus, pela vontade de Deus, mas acabam esses espíritos assumindo a responsabilidade para si. Já não falamos mais de karma, falamos da lei de causa e efeito. O que significa, portanto, bem-aventurados os que têm os olhos fechados, né, para que nós sigamos nesse sentido. Que se for para, por exemplo, né, muita gente sonha em ganhar na loteria em milhões, né, e fazer muita caridade. Para avançarmos na direção de que nos leve à perdição, Deus vai nos tirar. Ele não vai nos dar, porque vai nos levar à prisão de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Então, até mesmo, né, o tanto de merecimento que temos ao estar encarnados, o tanto de qualidade de vida, as possibilidades que temos de ação, os acessos que temos, as oportunidades todas que temos ao nosso redor, estão relacionadas ao merecimento pessoal e à misericórdia de Deus acima de tudo, né? O resto será dado por acréscimo, que é o acréscimo da misericórdia de Deus, que é infinita, que é Pai. Então, muitas vezes nós distorcemos justamente por isso, né? Mas eu peço tanto, né? Eu sou tão bom. E esquecemos de olhar no íntimo da nossa consciência, no conhece a ti mesmo, que será que nós não temos pitadas de ciúmes, né? Não ciúmes somente de relacionamentos, mas ciúmes de inteligência, ciúmes de popularidade, ciúmes de poder, de fama, principalmente nos dias de hoje, né? De conhecimento, né? Que faz parte. Então, quando eu digo que nós não devemos exageradamente nos julgar nesse sentido, para que também não sejamos cruéis com os outros, é amar o próximo como a si mesmo. Então, se você se ama com um profundo grau de severidade, você vai ser cruel com o próximo também, porque você está ali amargando, né, o fel no seu coração, incapaz de ter empatia com o próximo, entender que ele também é um ser em evolução e que precisa da solidariedade, precisa de oração, precisa da aproximação da consciência dele próprio com Deus, e que você pode até, de certa forma, ser um intermediário disso, um agente disso, divulgando aí a esperança, divulgando fé, falando que a vida é eterna, que nós vamos recomeçar, que nós não estamos numa competição para ver quem chega primeiro no coração de Deus ou, né, na questão material. Não se trata disso. Cada um de nós é um universo, a vida é eterna e nós podemos sim nos superar. Mas não fazemos isso em momentos de felicidade plena. É muito fácil, portanto, e é isso que Jesus quis dizer, que era mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Contextualizando, as cidades do tempo de Jesus eram cercadas. O buraco da agulha era a entrada da cidade. E os camelos chegavam carregados dos viajantes, né? E precisavam se ajoelhar e sofriam, se arrastavam, porque não tiravam a carga antes, para entrar na cidade, com grande dificuldade. E aquele sacrifício do camelo, Jesus dizia que era mais fácil do que nós nos desapegarmos, né, das nossas conquistas materiais.
E ao mesmo tempo nós temos que ter sim o desejo de desenvolver a economia, o desejo de desenvolver aí as nossas casas, o desejo de gerarmos melhores escolas, infraestrutura para a sociedade, mentalizarmos de acordo com as possibilidades que Deus nos dá, para que o progresso seja feito, porque se fala da progressão dos mundos e ter que deixar tudo, né? Porque como Jesus dizia, eu trabalho, meu pai, que tinha 4 bilhões de anos já como espírito, muito mais velho do que nós, e meu pai que está no céu, que é Deus, ainda trabalha, nós muitas vezes não temos a coragem de recomeçar. Somos, né, e Deus nos deu inclusive a necessidade de recomeçarmos todos os dias, que cada dia baste a sua atividade, né? Seu mal está na literatura, porque muitos consideravam o trabalho um mal, qualquer atitude útil é o bem. E amanhã é outro dia, nós não sabemos, nós não podemos, portanto, deixar de viver na direção de Deus. Nós não podemos abandoná-lo. Você pode ser materialista por um tempo de suas vidas, mas você vai desencarnar como qualquer outro ser, você não tem poder sobre a lei da natureza. E quando desencarnar, você vai acordar como espírito, não adianta você negar, você vai estar vivo, você vai sofrer e você pode até achar que não desencarnou, que ainda continua lá como espírito, né, e longe de Deus. Mas vai chegar o momento que você vai pedir a misericórdia divina. Porque você vai pensar, puxa, eu existo, deve ter algum sentido para isso, meu corpo morreu, estou vendo aqui o meu esqueleto, meu pó, meu caixão. Encontrei pessoas, né, que já desencarnaram, não é um sonho, eu estou vivo, a vida continua. Do lado de lá é fácil, né? Ou, aparentemente deveria ser aqui, parece mais difícil, mas a fé raciocinada, o senso moral que nós vamos aprendendo pela maravilhosa semeadura do Espiritismo, que é a obra de Jesus realizada neste tempo, né, de transformação apocalíptica para uma nova era, para o novo mundo, nos dá então a possibilidade, o exercício de avançarmos para um novo patamar de consciência. Lembrando que no livro A Caminho da Luz, que Emmanuel intuiu para Chico Xavier, está escrito as fases da consciência, e na Gênese também de Allan Kardec, ou seja, nós somos minerais, passamos pelo reino vegetal, passamos pelo reino animal na consciência coletiva, chegamos ao reino hominal através das mônadas, puros e ignorantes, mas conhecedores da lei de Deus. Nenhum pai mandaria o seu filho ao trânsito sem ensinar as leis, né, de responsabilidade. Portanto, nos deu sim o paraíso, a felicidade, e que retornaríamos à pureza de nossas almas mais cedo ou mais tarde, que é o selo, a centelha incorruptível de Deus que nos mantém vivos, mas com a diferenciação da nossa personalidade única. Bilhões e bilhões e infinitas criaturas são criadas constantemente, umas já estão mais próximas da perfeição infinita e outras estão menos próximas, sabendo que quanto melhor, mais amorosos nós formos, mais caridosos, humildes e generosos seremos. Mas é claro que os psicólogos explicam que, como disse Platão, somos animais racionais. Ao sairmos do reino animal e adquirirmos nas primeiras encarnações a consciência de seres humanos, temos um instinto muito vigoroso em nós, um instinto de sobrevivência, um instinto de reprodução, um instinto de autoalimentação, as necessidades, né, que Isaac Newton dizia que não fumava, porque ele já tinha muitas necessidades naturais e que, portanto, já precisava trabalhar para sustentá-las, no instinto de sobrevivência, né, que Jean-Jacques Rousseau, filósofo, também dizia, né, que o homem selvagem vivia das suas próprias necessidades, e que outros filósofos e que a humanidade toda, né, materialista ou não, sempre se preocupou em explicar de onde vêm essas necessidades, né? A necessidade de utilizarmos aí o grito para nos alimentarmos, ou o choro para que a nossa mãe nos alimentasse e depois andarmos na direção de onde, né? Aproveitemos esse momento de distanciamento social de onde viemos e para onde estamos indo. Por que andamos como abelhas, né, trabalhadoras ou formigas, girando no trânsito o dia inteiro, acumulando, calculando e avançando, querendo mais e mais e mais, sem olhar para dentro de nós mesmos, né? Então veja bem que também o nosso pulmão, sendo um dos nossos órgãos, é atacado muitas vezes por um micro-organismo que nos retém.
Nós só vamos desencarnar em caso de contaminação deste micro-organismo chamado, o coronavírus, que é um micro-organismo também que faz parte da natureza de Deus, porque senão ele não se replicaria. Nenhuma molécula que não seja de Deus se replica como um ser vivo, ou seja, não é a ciência, não foi a ciência que criou, mesmo uma mutação genética é autorizada por Deus, mesmo o câncer, que faz parte da criação de um cérebro negativo, os micro-organismos, porque somos deuses, criamos através do nosso pensamento negativo, através do mal que desejamos para o outro, o retorno da feitiçaria rasa, do verbo mal utilizado, ou seja, tudo isso são possibilidades que temos delegadas por Deus. Vós sois deuses, disse Jesus. Nós nos criamos, nós não temos consciência disso, mas sabe a ciência que a cada 7 anos todas as células do nosso corpo se replicam. E nós vamos passando a memória espiritual para o nosso DNA, sem mesmo encontrarmos a origem espiritual das nossas lembranças. E com pastas fechadas das vidas passadas. Veja como é sábia a natureza divina, que se imaginarmos que o nosso cérebro é um computador, algumas partes deles estão criptografadas para que não tenhamos acesso, para que não prejudique a nossa ação presente, para que possamos então recomeçar e agir de uma maneira com melhor grau de merecimento. Então, esse micro-organismo foi permitido sim por Deus, e a gente vai repetir isso, porque isso vai chegar a outras e outras questões. Se fôssemos vítimas de uma explosão atômica que Deus cortou no universo, nós simplesmente desapareceríamos como matéria, chegaríamos todos apavorados do mundo espiritual, sem saber o que fazer. Seria assim realmente o caos. Então não há um descontrole no universo, já falamos sobre isso também, mas temos que, da nossa parte, entender com resignação que se estamos limitados por qualquer tipo de doença, se eu perco um órgão num acidente, se eu fico... Nós criamos essas doenças de alguma forma que dentro de nós a nossa responsabilidade acaba trazendo, e que Deus permite que aconteça, mas gostaria que não acontecesse, senão não teria autorizado a medicina. Ou seja, veja bem, existiram curas milagrosas, curas espirituais, como esta do texto do início, de Cura d'Ars, onde mediunicamente seriam feitas as curas, mas sabe-se que elas são feitas no astral, onde são repostas as células do plano físico, e não há um milagre, há um mistério, entre aspas, mas é também a ciência espiritual do futuro, que o Dr. Paulo Fractuoso, inclusive, fala muito bem, do Centro Espírita Frei Luís do Rio de Janeiro, vocês procurem aí no YouTube, e explica muito bem essa questão. Onde, por exemplo, a pessoa que recebe uma cura do coração, de uma válvula entupida, é plasmado no plano espiritual, depois ela vai ser colocada no perispírito, a cirurgia, e aquelas células aos poucos serão substituídas. Então, é maravilhoso saber isso, ter essa luz de conhecimento, essa revelação, mas se... Por exemplo, eu conheço uma pessoa que dizia que é um cientista, que é um anestesista, que só o seu cérebro basta. Mas ele não é capaz de controlar o tempo, não é capaz de controlar o seu envelhecimento, e o seu cérebro também vai ser derretido, pela natureza. As moléculas vão se desagregar, o seu fluido vital vai terminar, porque ele é calculado por Deus, e se ele não aproveitou o seu tempo para encontrar a luz, não seria melhor que ele tivesse um cérebro mais limitado, que ele pudesse refletir no amor? Então assim acontece, por exemplo, com um advogado que trabalhou para o mal, trabalhou para libertar criminosos, que trabalhou inescrupulosamente, independente do correto, apenas usando os subterfúgios da lei para enriquecer-se ilicitamente e libertando a sociedade negativamente. Numa outra encarnação ele vai nascer muitas vezes com elefantíase, com água no cérebro, até para que o espírito possa ali encontrar a reflexão dos mundos interiores. Como aconteceu com Beethoven, por exemplo, na música, um exemplo clássico, um espírito elevado e que provavelmente utilizou mal a audição em determinado momento e pediu para que pudesse perder este sentido, para que ele pudesse se jogar na vida interior. Como acontece com a mediunidade, que é o sexto sentido, aonde nós podemos, pelo amor, pelo próximo,
pelo intercâmbio já explicado pela doutrina espírita, não sendo a mediunidade, porém, a exclusividade da doutrina espírita e nem sendo ela um nascimento do século XIX, sempre existiu e continuará existindo, porque é um sentido como a visão, a audição e todos os sentidos, como a possibilidade da mediunidade, que nos dá sentimentos de orientação para o futuro, sentimentos, intuições de que a vida é mais do que nós somos, a certeza de que existem dimensões de luz, como podemos enxergar relativamente, como Allan Kardec, que não era médium, pressentiu, porque era intuitivo, né, não era médium vidente, mas que Divaldo Franco via, que Chico Xavier via, que existe matéria além da matéria, são vibrações, é física, que os gatos, por exemplo, que não podem explicar, mas que ele, como falou no filme, né, o Ghost, os gatos, os cavalos enxergam, né, as vibrações de luz. Nós temos hertz em determinados momentos de audição, nós temos frequências também que os nossos sentidos vão até um limite, mas não quer dizer que sejam únicas. Então, podemos utilizar para o bem, para que isso dê esperança ao nosso irmão que está sofrendo, que está próximo a fazer o mal para si mesmo ou para outro, que vai acabar evitando, por caridade, ou de se suicidar, ou de se desesperar, de andar mais um pouco na direção, de esperar passar esse momento de dificuldade, porque dias melhores virão, acreditar que dias melhores virão, para que nós possamos, então, resgatar o mal que fizemos em vidas passadas, utilizando mesmo os dons desenvolvidos para jogar o irmão no abismo daí. Então, se não usarmos, não exercitarmos a mediunidade, doando fluidos, irradiando bons pensamentos, controlando os nossos hábitos, perderemos a oportunidade. Então, aquilo que seria o bem pode se transformar num câncer, pode se transformar num derrame, você pode desencarnar e começa de novo a tua tarefa, porque você perdeu o seu tempo achando, né, justamente que ali, na sua leviandade, o tempo passaria só para os outros e não para você, né? E que 100 anos é muito tempo, né? Mas pergunte-se para qualquer criança, se ela tem noção de tempo, ela dirá que tudo passa conforme as emoções dela, mais rápido ou mais devagar. Pergunte-se para um idoso que já está acima, né, dos 90 anos de idade, se ele gostaria de recomeçar, se ele quer desencarnar, e ele vai dizer que não. Ressalve-se aí também aqueles que se compararam somente com os homens e não com Deus. Que nós temos o caso do Flávio Migliacco, que é um ator da Rede Globo, do Shazam Xerife, dos anos 60, fez várias novelas, era o seu Xalita, da novela Tapas e Beijos, que aos 85 anos deixou um bilhete suicida, dizendo que não acreditava mais na humanidade, né? Porque comparou-se com outros homens, e talvez homens negativos, mas esqueceu de lembrar de um homem só que passou pela Terra, que foi o melhor de todos, que foi Jesus Cristo, para que ele pudesse ter esperança de continuar. Muitos não aceitam o envelhecimento, que também é uma limitação dos nossos órgãos, da visão. Nós vamos enxergar mais para dentro do que para fora, né, das coisas, né? A audição, que vai nos colocar mais próximos das reflexões espirituais. Então veja como é sábia a natureza, a lei de Deus, se quisermos aproveitar disso. E para que nos aproveitemos dessa misericórdia de Deus, temos que ter disciplina, de saber renunciar, né? De saber, como disse Jesus Cristo, que renunciou do seu reino de maravilhas, onde ele dizia, meu reino não é deste mundo, mergulhado na caridade, para nos auxiliar na elevação espiritual, né? Veio nos mostrar, olha, eu estou lá na frente, mas venham comigo porque vocês podem vir, eu sou o caminho da verdade e da vida. Da verdade que nos libertará do quê? Né? Do medo da morte, que nos libertará do quê? Do medo da separação eterna, de que se nós perdemos um familiar, não importa a idade corporal que ele tenha, porque a idade espiritual é muito diferente disso, que nós nunca mais vamos reencontrar, né, e assim por diante, né? Que nós tenhamos coragem de que viver é bom, de que viver é positivo, de que aquilo que nós renunciarmos de nossos erros e transformarmos em virtude vai ser carregado para a eternidade.
e que não precisamos, portanto, estando mais próximos do instinto do que da verdadeira angelitude, nos carregar de pesos mais pesados do que os nossos ombros, né? Nesse momento, principalmente onde há uma limitação mundial, ou seja, nós não podemos, é orgulho achar que nós temos que resolver a questão do coronavírus no soco, né? Ou temos que resolver as questões da economia sozinhos, ou que nós temos, porque nós somos espíritas e precisamos saber as respostas que Deus ainda não intuiu, porque ainda não somos merecedores, né? Por exemplo, além dos nossos escândalos, eu vou olhar a hora aqui, que eu esqueci de trazer o relógio, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Bem certinho, né? Que intuição legal, né? Falei, bah, que nem um gaúcho. 20 horas e 1 minuto eu vou encaminhar a conclusão, mas, por exemplo, assim, o avião. Criamos o avião para o transporte global, né? Porém, foi utilizado para a guerra. Boa noite, o pessoal todo que está nos escutando aí, depois eu vou curtir, tá? Criamos, né, a energia que pode transformar montanhas, mover montanhas através das máquinas, né? As máquinas são usadas para invadir o território do irmão. Criamos o fogo lá na antiguidade, que na era do metal, aí fizemos espadas, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E assim por diante. Então, é isso que diz o texto aqui do Cura Das, que você vai voltar no começo, se você entrou no meio, se você vai perder alguma parte, no capítulo, infelizmente, dá para voltar, né? Isso que é legal, e dá para recompartilhar, e dá para interagir. Nós estaremos todas as quartas-feiras aqui neste bate-papo, assim como outros irmãos, né? Hoje já é a segunda live desta página. Isso é muito legal, né? No capítulo 8, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Para concluir, irmãos, eu quero dizer o seguinte: não nos desesperemos se porventura alguma expiação nesse sentido nos acontecer, seja ela qual for, né? Cuidemos do corpo e do espírito ao máximo. Ao máximo, é como, né, nossa ferramenta, ela precisa dormir, ela precisa comer, ela precisa atender às suas necessidades, né, das vitaminas, temos que trabalhar, precisamos da caridade também, precisamos de água, mas nem só de pão vive o homem. Lembremos que aquilo que não está ao nosso alcance, por exemplo, que é o elixir da longa vida, tão buscado pelos magos, que nos daria um corpo físico imortal, né, não nos servirá para a entrada no reino de Deus, para sermos felizes. O que nos servirá no processo constante para que saiamos da lei e do eterno retorno, que nos leva sempre ao mesmo ponto de sofrimento, como disse Nietzsche, filósofo que pregou a morte de Deus no início do século XIX na Alemanha e que foi um precursor do nazismo, o antissemitismo e aqueles milhões de mortes que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, daquele pensamento materialista e altamente guerreiro. Ao contrário disso, acreditamos que Deus é vida, que Deus é paz e que o tempo que Ele nos dá é o tempo que nós merecemos e que nós vamos superar, sim, as mazelas, recomeçando quantas vezes for necessário, porque nenhuma ovelha se perderá. Que somos abençoados quando Ele nos limita, né? Que somos abençoados, e eu falo por mim próprio, que sou músico desde os 15 anos de idade e que sempre sonhei numa carreira nacional e que poderia estar detido pelos vícios como outros colegas músicos, Raul Seixas, Cazuza e outros tantos, atrasando a minha vida, a minha evolução, né, por um sucesso que talvez eu não tivesse maturidade de ter e também não chegando aí a esta possibilidade de usar o verbo depois de tantas reflexões para falar sobre o espiritismo, sobre a imortalidade da alma, né, e sobre vida eterna. Talvez, então, aquilo que nos limita na oração, que pedimos e Deus não nos deu, é porque nos faz crescer. Agora, aquilo que é amor, que é próximo da superação para o melhor, certamente Deus vai nos dar. Acreditemos que a vida continua, que só o bem prevalece, que todo o mal é ilusão passageira. E quando Deus nos der a cura física, lembramos que a cura espiritual deve ser também o nosso sentimento de gratidão a Ele. Eu acho que por isso eu quero parar por aqui, né? Porque senão nós poderemos falar horas e horas. O Espiritismo é tão maravilhoso, é tão gratificante, né? Que nós poderíamos sim, né, em outros momentos, até criarmos grupos de estudos sobre isso. Mas, por último, então, que Deus nos ilumine, né? Eu vou ler essa mensagem que está aqui, que não é por acaso, para que a gente termine, né? Que é de Chico Xavier, a psicografia inspirada por André Luiz. Ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer lume.
Em vão condenará você o pântano, ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso não atire calhaus nos outros, transforme os calhaus em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio, ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis, enfrente-as com consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro, remova-o com bondade. Não critique o terreno sáfaro, ao invés disso, dê-lhe adubo. Não pronuncie más palavras contra o deserto, auxilie a cavar um poço sobre a areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja glorificado. André Luiz, seja feita a vontade do nosso Deus. Particularmente, estou muito feliz e agradecido por esse espaço. Espero ter sido útil para todos, né? E tenha uma boa noite, que Deus esteja em todos os lugares, como falamos. Até a próxima, curta, compartilhe, né, e sugira temas para nós também, que estaremos aí juntos, né, com você e com Deus acima de tudo, e com nosso irmão Jesus Cristo, porque a vida é eterna, a morte não existe, e mais cedo ou mais tarde, né, estaremos todos reunidos de volta à felicidade plena. Muito obrigado, queridos irmãos, valeu, até um abraço, boa noite.